Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos conceda mais cultos assim, amém? Vou deixar os recados para o final, não quero perder essa presença. Então, que a gente possa, de fato, estar conectado. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, nos visita hoje, que essa casa se torne um lar para você. Amém? E que Deus possa seguir te abençoando, como já tem feito com o nosso coração até aqui. Eu quero falar sobre projetos hoje com você. O tema da mensagem é: Deus tem um projeto para você. Quantos creem nisso? E de fato Ele o tem. Quero passear um pouquinho na Bíblia com você, mas vou começar por Gênesis, capítulo 8, verso 1. Gênesis 8, verso 1, diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Amém? Coisa mais linda na vida de alguém, queridos, é quando existe um projeto para essa pessoa e para a sua família. Não existe nada mais lindo do que isso. Você conversa com pessoas nos nossos dias que elas estão desiludidas e desenganadas, elas não têm mais uma percepção de futuro, porque as circunstâncias da vida foram acometendo essas pessoas a definharem no processo vivencial. Então a coisa mais linda que nós podemos encontrar é quando você ainda tem uma percepção de futuro e de projeto para alguém. Mais lindo do que um projeto para uma pessoa única é a família estar nisso também, porque quando nós olhamos para a Bíblia, Deus em todo momento Ele tem um projeto para a família, Ele não tem um projeto só para o ser, mas Ele tem um projeto para toda a família. E foi assim com Noé. De alguma forma Deus olhou para Noé e Noé foi achado em graça diante dos olhos de Deus. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, quero te dar um pano de fundo para você entrar na história comigo. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, amados, você não vai encontrar nas Escrituras em nenhum momento uma afirmação de Deus a respeito do pecado, do erro, da destruição, da tristeza, do abatimento. Você não vai encontrar essas coisas. Gênesis capítulo 1 e 2 é uma descrição daquilo que Deus está formando e fazendo. Então, nós encontramos em Gênesis 1 e 2 tudo que Deus criou. Gênesis capítulo 3 nos fala a respeito da queda do homem. Em Gênesis 3, Deus havia formado o homem já do pó da terra, no sexto dia. Então, no Gênesis 3, o homem e a mulher, de alguma forma, eles se extraviam da vontade de Deus. Em Gênesis 3, você vai ver que Deus fica completamente triste com aquilo que a humanidade faz em relação ao arbítrio moral que lhe foi dado nas mãos. A partir daí, queridos, você começa a ver que a terra vai se tornando um caos progressivamente, porque quando nós lemos do capítulo 1 para o capítulo 2, do capítulo 2 para o 3, para nós é tudo muito de repente assim, né? Mas não foi tudo tão de repente assim. Do capítulo 1 para o capítulo 2, nenhum dos historiadores conseguem dizer quantos anos passaram, quanto tempo existiu entre o primeiro e o segundo capítulo, entre o segundo e o terceiro e o quarto. Não sabemos se semanas, meses, anos, séculos, não sabemos. Mas a Bíblia relata o capítulo 1, 2, 3 e ela vai dando sequência. Mas do capítulo 3 em diante, então, a humanidade ela entra numa decadência profunda. E por conta dessa decadência profunda, nós vamos tendo todas essas sortes de enfermidades, de abatimentos, de tristezas, de entrega, de destruição, de morte que nos alcançou. A Bíblia diz que o salário do pecado se tornou a morte, e por conta disso, então, do capítulo 3 ao capítulo 6, você vai vendo a humanidade numa degradação assim que os olhos de Deus e o coração de Deus não conseguem mais lidar com isso. Gênesis capítulo 6, nós estamos aqui agora, e Deus então olha em Gênesis 6 para a humanidade, para o homem que Ele havia formado, e Deus traz uma expressão sobre a humanidade, dizendo: eu me arrependo de ter feito o homem. De tudo que Deus fez, queridos, Deus não se arrependeu de ter feito os animais, de ter criado a terra, de ter criado todas as coisas existentes, mas Deus Ele afirma que se arrependeu de ter feito o homem. Porque diante de todas as coisas, dentre todas as criações e a formação de Deus, o homem era o único ser racional. Deus se arrepende de ter feito o homem.
Em Gênesis capítulo 6, quando Deus se arrepende de fazer o homem, Deus então, ele decide que ele vai destruir a humanidade e tudo que há na terra, e ele então precisa reiniciar. É como se nós fizéssemos um backup de coisas que são necessárias dentro do computador, salvamos o que é possível ser salvo e reiniciamos para que nós possamos começar de novo do zero. Quando Deus decide destruir a humanidade e todas as coisas na terra, a Bíblia diz que Deus olha para Noé. E ao olhar para Noé, Noé é achado em graça. Esse é o texto, capítulo 6, verso 8 de Gênesis, diz que Deus então acha Noé, e Noé então é agraciado por Deus. A pergunta que eu faço todos os dias, se Deus tem um projeto para mim, se Deus tem um projeto para você, por que Deus olha para Noé e vê Noé diante dos seus olhos diferente da humanidade? Porque ele foi achado em graça diante dos olhos de Deus. O que acontece com Noé que não acontece conosco? O que acontece com Noé que não acontece com outros? A Bíblia diz que no meio de uma perversidade da humanidade naquele tempo, Noé era um homem íntegro e justo. Amados, integridade e justiça é algo que agrada o coração de Deus. Nós devemos ser justos diante de Deus e da humanidade, não justiceiros. Há uma grande diferença entre sermos justos e justiceiros. Porque ao sermos justiceiros, fazemos tudo com as próprias mãos, porque entendemos que a maneira que nós fazemos é a melhor. Mas ao sermos justos, colocamos todas as coisas que nos chegam diante da balança de Deus. E agimos com justiça diante da circunstância. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas. Então Noé era um homem justo. Justo e íntegro. Agora o que me chama a atenção, queridos, é que Deus, mesmo decidindo destruir a humanidade, para a humanidade ele tinha uma destruição, mas para Noé e para sua família ele tinha um projeto. Diga comigo, projeto. É possível que Deus tenha destruição para tudo que está à sua volta e ao seu redor, mas para você é possível que Ele tenha um projeto. A pergunta que você deve fazer todos os dias para Deus: Deus, se o Senhor me salvou, se o Senhor me tirou desse mundo de perdição e de morte, se o Senhor escreveu meu nome no livro da vida, qual é o teu projeto para mim e para minha família? Há um projeto, queridos. Havia destruição sobre a terra, mas uma família tinha um projeto nas mãos. Eu estou caminhando com Jesus há 29 anos. Ao longo desses 29 anos eu tenho perguntado para Deus se o projeto que Ele me confiou nas mãos, e à medida que esse projeto vai sendo executado, se eu ainda sigo dentro do plano de visão que Ele tem. Amados, ter um projeto de Deus e não saber interpretar é melhor que você não tenha. Porque às vezes temos um projeto, mas a nossa interpretação é equivocada, fazemos do nosso jeito, da nossa forma, entendemos que podemos mudar as medidas, as formas, os meios, e Deus, na verdade, quando Ele coloca um projeto na sua e na minha mão, Ele é muito específico sobre esse projeto. Deus olha para Noé e diz para Noé: Noé, você vai construir uma arca, um barco, filho, onde não há chuva, mas você vai construí-lo. Mas eu vou te dar as medidas, e depois de esse instrumento de salvação, de redenção, depois que ele estiver pronto, eu vou dizer para você o que você vai colocar dentro dele e como você vai colocar. Então você vai colocar um casal de cada espécie. E você vai fazer os compartimentos separados dessa forma e daquela forma. E Deus começa então a dar a visão clara a Noé de como seria desenvolvido e executado todo o projeto. Amados, foram 120 anos de execução num projeto. Você já pensou o que é isso? Eu acredito que Deus tem um projeto para a sua vida, mas muitos de nós paramos em meio ao caminho. Nós, quando entendemos que o trabalho em relação ao projeto nos dado para nós e para a nossa família se tornou muito árduo, nós abandonamos o projeto. Nós buscamos atalhos, nós desejamos fazer da nossa forma, nós entendemos que talvez a nossa visão esteja um pouquinho melhor, tentamos ajudar a Deus. Deixa eu dizer para você, Deus não precisa da sua ajuda, nem da minha. Deus precisa da nossa obediência. É diferente. Às vezes desejamos ajudar a Deus e estragamos tudo, porque nós saímos das medidas e dos propósitos do projeto.
Então, enquanto Deus coloca nas mãos de Noé um projeto, Noé ele precisa entender a dimensão disso tudo. Eu não sei se você já entendeu. Eu não sei se você já está percebendo o que Deus está comunicando aqui no dia de hoje, a respeito do projeto que Ele tem para você. Projetos na dimensão do céu, queridos, essa é a questão. Deixa eu dizer para você, a questão é que os projetos de Deus, eles sempre serão maiores do que você. Às vezes nós vivemos aquém daquilo que Deus espera, porque nós não damos conta de nos ver e de nos enxergar em tamanhos projetos que Deus nos confia nas mãos. Porque eles são inúmeras vezes maiores do que aquilo que eu e você poderíamos individualmente sozinhos ou com a ajuda de amigos, nós não podemos. Mas eu tudo posso naquele que me... Deus, quando dá um projeto para mim e para você, Ele dá na dimensão do céu, Ele nunca vai dar na dimensão da terra. E a dimensão do céu, o céu tem uma linguagem própria, você sabia disso? A linguagem do céu não é a nossa. A maneira como Deus se comunica não é a maneira como nós nos comunicamos. É por isso que nós temos tanta interferência na comunicação com Deus. É por isso que nós temos tantos ruídos na comunicação com Deus. Porque a maneira que Deus confia algo na minha e nas suas mãos, se não houver uma conexão plena com Ele, nós olhamos para o vento, olhamos para as pessoas. Pedro tinha uma comunicação direta com Jesus. Jesus diz, sai do barco, Pedro, vem sobre as águas, vem até mim, filho. Andando sobre as águas, a Bíblia é clara em dizer que em um dado momento Pedro olha para o vento. Ao olhar para o vento, ele perde o projeto que Deus havia dado a ele. E ele afunda. E nós afundamos no projeto, queridos, que Deus nos confia nas mãos, porque nos falta fé na palavra que foi liberada. Porque quando Deus libera uma palavra para você e para mim, junto com essa palavra, Ele libera o recurso. Ele libera o sim. Porque a palavra que é de Deus, que provém de Deus, deixa eu dizer, sabe o que aconteceu aqui agora? A maneira como Deus moveu o profeta em profecia bíblica para tocar pessoas. A palavra que Deus libera através da boca ou da vida de alguém ou do seu Santo Espírito, já vem carregada com o seu sim. Então as pessoas que estiveram aqui na frente, se elas entendem que de fato é Deus que está se movendo e não o homem, elas são tocadas e alcançadas, porque é Deus quem está fazendo. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com uma comunidade, tem a ver com a palavra de Deus em relação à palavra que Ele libera sobre o projeto. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita quando Deus dá um projeto a você. Os projetos de Deus sempre serão maiores que os seus. Quando Deus vai libertar o povo do deserto, Ele levanta uma pessoa incomum, queridos. Para conduzir esse povo, Ele levanta Moisés. Um homem cheio de limitações. Você vai olhando para a Bíblia, você vai ver Gideão. Gideão era um homem medroso. Gideão tinha medo, queridos, de tudo e de todos. Ele se achava o menor da casa do seu pai. Ele se achava indigno para aquilo que Deus estava levantando ele para fazer. Ele se escondia dos inimigos. Ele tinha medo. Ele pediu para Deus confirmar numa esponja molhada e seca a respeito do seu chamado, porque ele tinha medo. Deus levanta Jeremias, um garoto. O projeto de Deus para Jeremias era pregar a um povo de coração duro e de dura cerviz. E Jeremias falou, Senhor, eu não. Sabe por que nós dizemos sempre para Deus, eu não? Porque os projetos que Deus confia nas nossas mãos são loucura aos nossos olhos. É muito maior do que aquilo que nós podemos. Mas Deus não para, queridos. Deus levanta Neemias para a restauração de uma nação. Neemias era um copeiro, queridos. Um empregado doméstico. Deus diz para Neemias, Neemias, você vai salvar e restaurar a nação em Israel. E ele falou, eu, Senhor? Ele falou, você, filho. Mas sou um copeiro, Senhor. Ele falou, você, filho. Eu vou te colocar entre os príncipes e os governadores dessa terra. Neemias, Esdras, pessoas comuns. João Batista, um cara estranho. Se vestia diferente de nós, comia diferente de nós, ninguém dava nada para ele. Um cara super, mega estranho. Ele se tornou uma voz daquele que clama no deserto. Um projeto que Deus coloca nas mãos de João Batista era anunciar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que estava chegando.
Ele vem preparar o caminho. Pedro, Tiago, João, os irmãos de Pedro se tornam discípulos, eles eram pescadores, queridos. Foram levantados como apóstolos para um projeto que nos toca até os dias de hoje. A grande pergunta para mim e para você, o que Deus confiou nas suas mãos e por que você tem medo disso? O porquê que você, ao invés de olhar para aquilo que Deus está levantando e fazendo em você e através de você, o porquê que ao invés de você olhar para a circunstância, você não olha para Deus e passa a confiar que aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar? Que aquele que te prometeu, ele não mente, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por que você não passa a acreditar que o projeto que Deus está colocando nas suas mãos não tem a ver só com você? Tem a ver com a sua família e a sua família espiritual, que é a família de Deus. Projeto. Deus está confiando coisas muito maiores do que nós nas nossas mãos, a fim de que eu e você possamos executá-los. Outra coisa sobre projetos. Os projetos de Deus sempre serão cheios de detalhes. Cheios de detalhes, queridos. Na construção da arca, presta atenção nisso. Deus, quando dá todas as medidas, as formas, os meios, Deus fala tudo para Noé, mas existem algumas coisas que são muito peculiares. E você precisa entender isso. Deus está dizendo assim para Noé: Noé, depois que tudo estiver pronto, você vai colocar os animais, mas em relação à humanidade, vai entrar só você e a sua família. Isso é um detalhe, queridos, importante, aliás, sobretudo. Inclusive, você precisa prestar atenção nisso. Existem projetos que Deus tem para você e para a sua família. Não tem a ver com outros. Deus tinha um projeto para Abraão. Abraão levou o seu sobrinho Ló, deu problema. O projeto era para Abraão. É que Deus é misericordioso e ainda depois teve misericórdia de Ló. Mas a mulher dele não escapou. Sabe por que ela não escapou? Porque ela não estava no projeto. E Deus só teve misericórdia de Ló porque Abraão clamou. Porque senão tinha ido também. Existem detalhes no projeto que Deus dá para você e para mim, que eles são assim, específicos, e nós precisamos fazer uma boa leitura desses detalhes. Assim como Deus foi com Noé, Ele vai ser com você, mas você precisa entender o seguinte: sabe um outro detalhe que Deus deu para Noé? Noé, eu estou te falando para fazer um barco, filho, só que é o seguinte, nunca choveu. É só um detalhe. Nunca houve chuva na terra. Pequeno detalhe. Coisa que você nunca viu. Você já parou para pensar uma coisa que você nunca viu? Porque hoje nós vemos de tudo, né, queridos? Hoje a gente vê de tudo. Os acessos, as mídias, você tem acesso e enxerga tudo, de maneira virtual, de maneira física. Hoje nós vemos tudo. Mas nós estamos dizendo de algo, irmãos, que nunca foi visto na terra. E Deus está dando um detalhe para esse homem. Está dizendo para ele: filho, o projeto que eu confio nas suas mãos tem um detalhe que você precisa entender. Você vai fazer algo para aquilo que nunca existiu. Você já parou para prestar atenção que às vezes Deus está confiando algo nas suas mãos e na mão da sua família, que nós nunca experimentamos, mas é através de você e da sua família que nós vamos experimentar? Pessoas revolucionaram o mundo, porque tiveram projetos nas mãos e trouxeram esses projetos à existência. E uma vez que esses projetos, Thomas Edison nos deu a luz incandescente. Mais de 2.000 tentativas errando no mesmo projeto. Depois de 2.000 tentativas, acendeu. Ele falou: não é que dá certo? Projetos, queridos. Às vezes tem a ver com você e com a sua família, não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com outros, não tem a ver. E eles são, aos nossos olhos, assim, coisas absurdas, porque são através deles que nós vamos passar a comunicar à terra aquilo que a terra nunca viu e que nunca existiu. A questão dos projetos, amados, com detalhes na perspectiva do céu, não é se as pessoas acreditam nesses projetos, mas é se você acredita neles. Vamos ver outro detalhe do projeto que Deus confiou nas mãos de Noé? Noé teve que convencer a sua esposa e seus filhos de que aquilo era uma realidade que Deus tinha falado com ele. Já pensou?
Você chegar no seu cônjuge e dizer para o seu cônjuge, olha, Deus está falando isso. Aí, quando ele termina de contar o projeto para você, aí você está com o celular assim, ó, discando para o SAMU, 190, vem buscar que ficou doido. Está ligando para o Bezerra, falou, vem buscar que agora foi mesmo. Mas ele teve que convencer a sua família. E os seus filhos tiveram que entender que o pai havia recebido uma direção de Deus. Sabe o que é mais duro no detalhe desse projeto, queridos? Para a família de Noé? Noé entra na arca agora, depois de 120 anos que foi construída, Noé entra dentro dela, depois de colocar todos os animais. Entra ele e entra a sua família. A Bíblia diz que a porta da arca não tinha maçaneta. Entende? Ele entrou, a Bíblia diz que quando ele entra, Deus fecha a arca por fora. Tum! Fechou a porta. Significa, queridos, que se não tem maçaneta, ele agora colocou a família dele numa condição que eles não conseguem sair. Não depende mais dele sair de um projeto que Deus confiou nas suas mãos. Existem projetos na sua mão e na mão da sua família que você jamais vai conseguir sair deles, porque se foi Deus quem pôs na sua mão, é Deus quem vai honrar o projeto. E agora Noé está lá dentro, queridos. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 7, você vai ver que Noé entra, quase que Moisés foi também nessa. Mas deu tempo dele sair rapidinho. Você viu que... Você vai ver que Noé entra, queridos, dentro da arca. E em Gênesis 7, os meninos não aguentam. Jeito de se converter não tem, né? Ficar rindo da pregação dos outros. Você vai ver que Noé entra, queridos, e aí não chove por 7 dias. Sabia disso? Gênesis capítulo 7, versículo 9 e 10, está dizendo, vieram então Noé e a sua família entraram na arca como Deus havia ordenado a eles. E depois dos 7 dias que eles estavam dentro da arca, aí veio o dilúvio. Eu fico pensando, amados, você entrar dentro de um projeto que Deus colocou você e a sua família, e todos os dias a sua família está olhando para você assim e falar assim, você tem certeza? Está um calor aqui dentro, rapaz. Pai, o senhor viu a Deus mesmo? A Bíblia nos fala dos detalhes da arca, tinha uma janelinha lá, queridos. Eu acredito que todo dia Noé falava assim, Deus, o senhor não vai me envergonhar com isso aí, né? Não é possível. Eu acredito que Noé ia lá e colocava assim, ó, a cabeça na janelinha. E os filhos, aí, pai? Ele falava, tá sol, e com força. Aí daqui a pouco Noé ia lá de novo e aí, pai? Rapaz, o chão nem úmido não está. São 7 dias, queridos. A água ainda não havia vindo sobre a terra. Os projetos e os detalhes de Deus para as nossas vidas, às vezes, leva tempo. Leva tempo. Então, nós precisamos entender que a posição que Deus nos estabelece vai exigir daquele que Ele entregou o projeto nas mãos, fé para a conclusão. Você precisa de fé para concluir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu acredito que Deus está trazendo muitas movimentações nas nossas vidas. E eu tenho fé, queridos. Você tem? Eu tenho fé. Ontem a gente estava com uma sala aqui nova de fundamentos, de integração para a igreja, com mais de 60, quase 70 pessoas. Deus está fazendo várias coisas. Ontem acabamos a sala aqui, ministramos aqui, terminamos, já ficamos direto para o culto dos jovens. Você viu o que Deus fez aqui ontem com os adolescentes e jovens? Não foi, Lequim? Você tinha que estar aqui, mesmo de barba, mesmo de cabelo branco, porque eu vou falar para você, que culto que tivemos aqui ontem. Sabe aquele culto, você não sabe se o céu subiu, ou se a terra subiu, se o céu desceu? Fica um negócio assim que você não sabe onde Deus começa, onde você termina. E não é emocional não, queridos. Palavra, graça, direção de Deus. Palavra de sabedoria, de autoridade que Deus está nos dando. Projetos. Precisamos esperar os momentos de Deus. Se Deus te coloca num projeto, você jamais vai conseguir sair dele. Então, deixa eu te dar alguns detalhes a respeito disso. É possível que às vezes você fique exausto com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, mas você precisa continuar crendo.
Muitas pessoas, amados, eles nos procuram para entregar projetos que Deus confiou nas mãos deles. A gente nem sabia dos projetos, mas quando vão buscar conselho conosco porque estão desistindo, eu pergunto, por que você está desistindo disso? Ah, porque eu não aguento mais. Você não aguenta mais a sua família, está desistindo dela. Por que você está desistindo do seu filho, da sua filha? Porque eu não aguento mais. Você não aguenta mais seu filho e sua filha? Queridos, eu sei o que é, tá? Fica tranquilo, eu entendo bem isso aí. Às vezes você vai pensar assim, né? Já deve ter pensado, mas eu vou te ajudar a pensar melhor. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo. O senhor sabe o que é ter um filho drogado dentro de casa? Eu sei, eu fui drogado 5 anos. Dependente químico, orgânico. Eu sei o que é uma abstinência, eu sei, queridos. Eu sei o que é viver nas ruas, eu sei. Eu sei o que é destruir toda a casa. Minha mãe está lá, ó. Cadê a mamãe? Ergue a mão, mamãe. Minha mãe está ali, ó. Minha mãe sabe o que é um filho chegar drogado em casa todos os dias, de segunda a segunda, 5 horas, 6 horas da manhã. Todos os dias. Ela sabe o que é um filho perder o serviço porque as drogas levou ele embora. Ela sabe. Ela sabe o que é parar de comprar móveis porque o filho quebra todos os móveis, não sobra nada em casa. Ela sabe o que é resolver conflito entre irmãos, porque nós somos em 4 filhos. Deixa eu dizer para você, queridos, projetos. Quando Deus confia projeto nas nossas mãos, nós não podemos desistir deles no meio do caminho. A minha mãe orou por mim mais de 7 anos até que Jesus pudesse me alcançar um dia. Irmãos, eu me lembro de um dia que eu estava endemoniado. Vamos ver se a minha mãe lembra disso. Eu estava atirando com uma espingardinha de chumbo, e aí eu entrei numa situação difícil com meu cunhado lá, porque o tiro da espingardinha de chumbo quase acertou ele. E aí nós brigamos, e aí a coisa ficou muito tensa. E eu me lembro, a minha mãe nem ia na igreja ainda naquele tempo, ela não ia na igreja. Mas eu fiquei tão endemoniado, quebrando tudo, eu lembro quando a minha mãe falou assim para mim, sai em nome de Jesus. E eu dei um branco, assim, um apagão. Não sabia o que estava acontecendo à minha volta, eu falei, o que está acontecendo? Ela não sabia falar, né? Mas ela devia ter falado, você estava endemoniado. Era isso que estava acontecendo. Uma mulher que tinha fé ainda nem estava indo na igreja, mas já tinha vida com Deus e no nome de Jesus libertou o seu filho. Está entendendo, queridos? Por que você desistiu do seu filho e da sua filha em meio aos projetos? Hoje ela tem o privilégio de ter um filho com ministério pastoral, de ter todos os filhos na casa de Deus. Não sei se a minha irmã está aí, porque ela trabalha de enfermeira, mas minha irmã está aí, meu irmão, tudo congregando. Não pare no meio do caminho, no projeto que Deus confiou nas suas mãos. Ainda que você se sinta exausto, exausta, pelas circunstâncias do projeto, você precisa prevalecer no nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? É possível que até que a chuva chegue, queridos, você seja questionado em muitos momentos, mas você precisa sempre carregar o que Deus colocou no seu espírito. Liderando a igreja, nós estamos aqui há 4 anos e pouquinho. Eu sou questionado a respeito de muitas coisas, mas toda vez que sou questionado, eu tenho colocado para as pessoas, Deus me deu uma direção. Eu creio na palavra que foi liberada. Deus está nos levando a esse lugar. É isso que Deus está fazendo. Estou conversando com o presbitério, tentamos alugar um lugar aqui ao lado, não foi possível a alocação desse espaço maior. Então, qual que é a direção que Deus está nos dando? Nós vamos começar o 3º culto. Por que nós vamos começar o 3º culto? Porque à noite não cabe ninguém. De manhã nós estamos quase estrangulando. A gente precisa abrir espaço. Porque a palavra que Deus nos deu, eu não abro mão do projeto. Deus nos disse que nós seríamos uma casa de influência, de bênção e de salvação para vidas que precisam e necessitam do Espírito Santo e de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo dentro do projeto que Ele nos confiou. Daqui a pouco você vai ter 3 opções de culto para vir. E é já já. Eu queria que fosse domingo que vem, não dá tempo. É já já. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está nos dando estratégias para um projeto que Ele nos confiou nas mãos. Eu não vou abrir mão do projeto. E eu não vou desistir no meio do caminho. Porque Ele é Deus. Outra coisa, quando o dilúvio começa, queridos, quando a água começa de fato a alcançar a arca estava no chão, ok? Enquanto você está com os 2 pés no chão, tudo é firme. Mas a hora que a arca começou a ser levantada pela água, a arca começa
Percebe? Existem momentos no projeto que Deus confiou nas suas mãos, na mão da sua família, que você vai sentir um desconforto. Mas entenda o princípio, queridos. É Deus movimentando o projeto. O projeto que Deus coloca nas suas mãos, ele não pode ser estático. Ele pode sofrer mudanças ao longo do percurso. Ele pode sofrer alterações na maneira, no como. O que você não pode perder? A essência. Às vezes as pessoas falam assim, mas pintou a parede de preto, mais isso. Irmãos, isso aí é Deus tirando a arca da terra. Está tirando do chão, Ele está movimentando a arca. Não esquenta para isso aí não. Isso aí tudo fica, a arca só precisa chegar no destino. Às vezes somos movimentados e a insegurança, porque quando você de fato agora passa a flutuar, como a arca passou a flutuar, você não tem mais controle de nada. Você precisa da graça de Deus para que as coisas possam acontecer em meio ao processo da execução desse projeto. Pessoas, queridos, quando entenderam que o dilúvio chegou, a Bíblia não dá esse detalhe, mas é claro que para não pensar sobre isso e não entender isso, só um ignorante. Presta atenção, quando de fato a água começou a subir e todo mundo viu que ia morrer, você acha que multidões não afluíram para a arca para tentar se segurar nela? Multidões afluíram para lá, queridos. Mas Deus selou a arca por fora. As pessoas, eu acredito que eles seguraram desesperadamente naquela arca que estava cheia de betume, de piche, lisa. Nós já foram em festa junina, já viu o pau de sebo? É aquilo lá. Ninguém conseguia subir. Sabe por quê? Porque quem não recebe a palavra de Deus em tempo oportuno, haverá um tempo. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Haverá um tempo, amados, que nós não ouviremos mais a voz do Senhor enquanto humanidade. E esse tempo está próximo. Porque o ouvido da humanidade, ele tem se fechado para a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias amarão mais a criatura do que o Criador. Você tem percebido isso ou não? Tudo que você faz que é secular, que não é voltado para as coisas de Deus, queridos, você não tem espaço que comporta para as pessoas que vão nesses eventos. Tudo que você faz que é de Deus, dá para você contar. Ainda é possível contar as pessoas que vão. Sabe por quê? Porque hoje se ama mais a criatura do que o Criador. Coloca uma mulher seminua ou nua em cima de um carro alegórico aqui, ó, você vai encher a rua. Faz um culto público aí para você ver quantas pessoas vão dar. Ama-se mais a criatura do que o Criador. Mas naquele grande dia, queridos, as pessoas vão desejar estar na arca. Qual que é a nossa responsabilidade como igreja dentro do projeto que Ele está nos dando? Enquanto há tempo, precisamos trazer a nossa família para dentro dela. Eu vou te fazer uma pergunta, cadê os seus familiares? Por que os seus familiares não desejam estar dentro da arca com você? Talvez não seja culpa sua, mas eu falo isso sem medo de errar, estou há 30 anos no Evangelho quase. 85% das pessoas que estão aqui não ministram para a própria família. Ou não ministram porque não falam de Jesus, ou não ministram porque a vida é uma vergonha. As pessoas não querem o Jesus que você serve. Porque o Jesus que você serve mata a fé delas. Cadê sua família? Por que ela não está na arca? É difícil, né, queridos, ouvir isso, mas é uma realidade. Nós precisamos entender o projeto que Deus nos deu nas mãos. As nossas atitudes, elas falam muito. Sabe quando você não perdoa aquele familiar? Sabe quando você fica com aquela dissensão interminável dentro da família? Porque você está cheio de direitos e de razões, porque todo mundo não presta, porque você é o sabedor e a sabedora de tudo. Ame a sua família, querido, querida. Ame ela. Sabe aquele aniversário que você não vai, quando eles te convidam já há 10 anos e você não vai no aniversário? Seu sobrinho hoje tem 18 anos, você nunca foi no aniversário dele porque você fala que ele é do mundo. É do mundo. Essas festas eu não vou. Isso eu não vou. Se ele é do mundo, você é da onde?
Quando as águas começam a subir, nós precisamos discernir a movimentação do que Deus está fazendo. Ele está tirando a arca do chão porque Ele está movimentando o projeto. Eu quero finalizar com você. Gênesis 8:1 diz que Deus lembrou-se de Moisés, de Noé. Moisés está terrível, bicho. Moisés está terrível. Ele está doido para subir na arca. Ô João, depois você corta isso aí, filho, porque eu já falei Moisés 2 vezes aqui. É que Moisés não entrou na terra, né? Ele queria entrar na arca. Deixa eu dizer para você. Gênesis 8:1 diz que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de você. Você crê nisso? Com Moisés, sem Moisés, Deus se lembrou de você. Quando Deus se lembra da gente, amados, eu queria que você pudesse entender o seguinte. Houve um momento na vida de Noé, ele estava dentro da arca, o dilúvio passou. Foram 500 dias, queridos. Passou o dilúvio. O que acontece? Eu vi gente fazendo conta quando eu falei 500 dias. Fez conta assim, será que deu 1 ano? Será que deu 2? Quando passa o dilúvio, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando Deus se lembra de Noé, Deus abre a porta. Não foi Noé que abriu. Não tinha maçaneta por dentro. Existem projetos que você está gerando para Deus, que você fica perguntando, quando vai se cumprir, Senhor? Até quando? Quando, Senhor? Quando? Em um determinado momento, Noé está dentro da arca com a sua família e a porta da arca faz assim, ó. Tum. A luz invade a arca, que estava escura. Eles estavam esperando um momento. A Bíblia diz que sobre a instrução de Deus, Noé, ele libera os animais, ele sai para fora com a sua família, e a primeira coisa que Noé faz ao descer da arca, a Bíblia diz que ele faz um altar. Os projetos de Deus, eles começam no altar, e os projetos de Deus terminam no altar. O que você recebeu de Deus, você não recebeu de homens. Então, quando você for finalizar, finalize com Ele. Porque foi Ele quem te confiou isso nas mãos. Não tenha medo, queridos, dos recursos. Deixa eu dizer para você, se o projeto é de Deus, Ele vai enviar todos os recursos. Você não vê na história da vida de Noé, em 120 anos construindo a arca, ele pedindo favor para ninguém. Ele não pediu dinheiro para ninguém, ele não pediu madeira para ninguém, ele não pediu ferramenta para ninguém, ele não pediu nada para ninguém. Tudo Deus proveu. Apesar de eu ter um amigo rico, eu nunca pedi nada para ele. Muito embora ele me dá, aquela gente boa. Deixa eu dizer para você, você não vai me ver pedindo coisas para você. Falando assim, ó, se você agora não pegar esse corredor e não vai, irmãos. Para mim não. Sabe por quê? Porque Deus me sustenta e sustenta você também no projeto dele. E tudo que está acontecendo na comunidade é porque Deus está enviando os recursos para que tudo aconteça, porque é desejo dele terminar e finalizar essa obra. Ele não vai parar pela metade. Quantos acreditam nisso? Eu queria que vocês se colocassem em pé para parecer que eu estou acabando. Deus não vai parar pela metade. Ele não vai. Ele está dando a você a oportunidade de sair do projeto que Ele te colocou e construir um altar e adorá-lo diante da sua família e reiniciar tudo o que você perdeu ao longo dos anos. Quantos recebem essa palavra? Quantos creem nela? Quantos acreditam que tem um projeto? Deus está ouvindo. Fiz questão de perguntar para Ele registrar. Eu acredito no projeto que Deus confiou nas suas mãos. E eu acredito no projeto que Deus está colocando nessa comunidade. Nós estamos em movimento, queridos. Já já as águas baixam. Mas deixa eu dizer para você, para o cumprimento de todo o projeto se enfrenta uma tempestade e um dilúvio. Não deu tempo de eu falar sobre isso. Não deu tempo de eu falar sobre muita coisa. Mas diante de todo o projeto de Deus, haverá um momento que você vai ter que enfrentar uma tempestade e um dilúvio. E você precisa passar por ele. Queria que você fechasse seus olhos.
Senhor, no nome de Jesus, nós sabemos que são muitos detalhes. Nós e a nossa família precisamos do Senhor. Os projetos do Senhor para a nossa vida, Senhor, eles são determinantes para o nosso futuro existencial e eterno. E eu quero orar agora, Senhor, pela igreja, debaixo da convicção do Teu Espírito Santo a respeito do projeto que o Senhor nos confiou nas mãos. Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos e quero declarar sobre eles um tempo onde os projetos do Senhor, não de uma igreja, não de um pastor humano, mas os projetos do Senhor se cumpram na vida dos Teus filhos e nós possamos levar a termo, Senhor. E ao sairmos da conclusão desse projeto, o primeiro altar que nós levantaremos é para glorificar e exaltar o Teu nome. Assim o Senhor te abençoe e te guarde, Ele resplandeça o rosto dEle sobre você e Ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. E que você possa fluir nas águas do Espírito sobre todas as coisas. A igreja diz amém e amém.